Olá, rapaziada, estamos de volta com o segundo momento de polígono, do segundo vídeo para vocês. Nesse momento agora a gente vai começar a trabalhar com as possíveis classificações dos polígonos, tá? De que maneira a gente pode fazer a classificação desses polígonos. E a partir desse momento a gente começa meio que entender, né, a importância de definir um polígono como um polígono regular, através dessas duas classificações, tá bom? Então vem comigo aqui e vamos conferir isso aqui direitinho. Vejam só, pessoal. Polígono pode ser classificado como um polígono equilátero ou um polígono equiângulo, tá bom? Equilátero ou equiângulo. Quanto é que eu chamo um polígono de polígono equilátero? O polígono ele é equilátero quando ele possui os seus lados congruentes, quando ele apresenta seus lados todos correspondentes à mesma medida, tá certo? Necessariamente não quer dizer que esses polígonos têm o mesmo ângulo, mas que eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, vamos ter as exceções, que é o caso do triângulo, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso para vocês. Mas eu tenho aqui um triângulo com 3 lados iguais, com as 3 medidas iguais dos seus respectivos lados. Eu tenho um triângulo equilátero. Aqui nós temos um losango com seus 4 lados iguais, com seus 4 segmentos de retas iguais. Então eu tenho um losango, um quadrilátero, né, já que ele tem 4 lados, um quadrilátero equilátero. Aqui nós temos a figura de um pentágono, 5 lados, todos com a mesma medida. Então eu posso classificá-lo como um pentágono equilátero. E por fim aqui eu tenho um exemplo de um hexágono equilátero, um hexágono que apresenta 6 lados com a mesma medida. Ok? Tranquilo? Quando é que eu defino que um polígono ele é equiângulo? Equiângulo, ângulo, já vou fazer a observação diretamente nos seus ângulos. Então, quando um polígono possui ângulos congruentes, ângulos de mesma medida, de mesmo grau, de mesmo radiano, tá certo? Então, veja só, aqui nós temos o triângulo equiângulo, tá? Consequentemente, ele também terá os 3 lados iguais, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas, analisando, nós temos aqui os 3 ângulos de mesma medida, tá certo? Assim como nós temos aqui um quadrilátero equiângulo. Seus 4 ângulos correspondem aqui a ângulos retos, ângulos de 90 graus. Assim como acontece com o terceiro exemplo, um pentágono equiângulo, pentágono de 5 ângulos de mesmo valor. E por fim, um hexágono equiângulo, que é um hexágono que apresenta seus 4 ângulos, seus 6 ângulos, desculpa, seus 6 ângulos com o mesmo valor. Beleza? Tranquilo? Então essa classificação aqui é importantíssima para que a gente compreenda mais adiante os chamados polígonos regulares. Tudo bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Então, seguindo a observação, gente, para vocês, quando a gente consegue fazer essa classificação, eu queria fazer uma comparatividade, uma observação com vocês. Preste atenção que eu vou pegar aqui um dos vértices que eu tenho. Eu vou esticar esse vértice aqui à vontade, vou reduzir ele à vontade. Vocês estão percebendo que eu estou variando constantemente a medida desse quadrilátero, né? Então vejam o seguinte, se esse quadrilátero ele é considerado um quadrilátero equilátero, ou seja, ele tem todos os lados iguais, tá? Quantos quadriláteros eu posso formar com eles? Quantos quadriláteros eu mexendo nesses ângulos eu posso fazer como formação? Eu posso formar 8 quadriláteros ou eu posso formar infinitos quadriláteros? Parem, pensem, reflitam, ponham pausa. Responderam? Para aqueles que responderam infinitos quadriláteros, a resposta está correta, tá certo? Por que a gente pode pensar em infinitos quadriláteros? Eu tenho uma exceção para isso. A exceção é de um triângulo. Mas qualquer polígono considerado quadrilátero, que tem todos os seus lados iguais, tá? Ele admite a deformação sem que ele perca a característica de ser equilátero. Eu posso variar seus ângulos tranquilamente, abrir ângulo, fechar ângulo, diminuir, enfim, eu posso alterar os ângulos sem alterar diretamente a medida dos lados. Há uma exceção direta para os triângulos. Triângulo equilátero é o único polígono em que a gente encontra com ângulos e lados congruentes. Então isso implica dizer que se eu mexer nos lados de um triângulo, eu vou mexer nos seus ângulos, sim. Mas os demais polígonos, eu posso mexer diretamente nos seus ângulos, alterar o valor dos seus ângulos, sem alterar o valor dos seus lados, tá bom? Então o triângulo, como observação aqui no finalzinho, é o único polígono que não pode ser deformado. Ou seja, dado um lado, existe apenas um único triângulo equilátero, tá? Como a gente já sabe, é aquele triângulo que apresenta 3 ângulos
de 60 graus, cada ângulo correspondente a 60 graus, e os seus lados com os valores iguais, com as mesmas medidas. Tudo bem? Tranquilo? Fechado? Entendido essa ideia? Vamos analisar alguns possíveis polígonos regulares? Vamos visualizar aqui alguns possíveis polígonos regulares, para você poder entender. Já que fechamos a proposta do que é um polígono equilátero e do que é um polígono equiângulo, quando é que eu defino o chamado polígono regular? Então, atenção para esse ponto, ele é importantíssimo no momento da nossa aula, tá certo? Todo polígono convexo ele será regular se e somente se ele for equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Ok? Ou seja, todo polígono será chamado de polígono convexo regular. Ele será um polígono regular se ele tem todos os seus lados com a mesma medida, todos os seus ângulos com a mesma medida, a mesma abertura. Ângulos congruentes, lados iguais. Ângulos correspondentes e lados iguais. Então, gente, eu tenho aqui algumas situações, problemas. O triângulo, que eu já citei para vocês, o triângulo equilátero, eu posso chamar de triângulo regular, porque ele tem seus 3 ângulos iguais, seus 3 lados de mesma medida, tá certo? Posso também considerar como quadrilátero regular um quadrado. Seus 4 ângulos são correspondentes a 90 graus e os seus 4 lados eles são lados iguais, de mesma medida, tá certo? Então eu posso chamar o quadrado do único quadrilátero regular que eu poderia encontrar. Tudo bem? Posso chamar de pentágono, né? Pentágono regular, quando este apresentar seus 5 ângulos congruentes e seus 5 lados iguais, tá certo? Equiláteros, tá bom? Outro exemplo que eu posso encontrar é do hexágono. Eu posso ter um hexágono regular, um hexágono que apresenta 6 ângulos iguais para 6 lados iguais, de mesma medida, tudo bem? Heptágonos, da mesma forma, posso encontrar um heptágono regular. 7 ângulos iguais, seria equiângulo, e 7 lados de mesma medida seriam equiláteros, tá certo? Assim como eu posso encontrar um octógono regular, assim como posso encontrar um eneágono regular. Lembrem, eneágono, 9 lados, 9 ângulos, todos de mesma abertura. Também pode acontecer com decágono, 10 lados e 10 ângulos, ângulos congruentes, lados de mesma medida. Um decágono, posso também encontrar um decágono regular, tá? E por fim, eu posso ter aqui com vocês o dodecágono regular, tá certo? Dodecágono regular. Ficou clara a ideia? Para ser chamado polígono regular, basta que ele tenha apenas a classificação de equilátero, tá? Um polígono convexo equilátero, ou seja, todos os seus lados de mesma medida, e equiângulo, ou seja, todos os seus ângulos internos congruentes. Beleza? Tranquilo? Vamos exercitar isso aqui? Vamos tentar resolver um exercício de fixação com vocês. Vamos classificar isso aqui, gente. Ó. Classifiquem os polígonos abaixo quanto ao seu lado ou seus ângulos, ou quanto aos seus lados e seus ângulos, caso ele seja um polígono regular. Tudo bem? Então, visualizando essa primeira figura que estamos lançando como exemplo, vocês definiriam que essa primeira figura aqui ela vai ser uma figura classificada como equilátero, um equiângulo ou uma figura, um polígono regular. Observando as informações que a figura nos oferece, vejam que cada segmento de reta que eu tenho aqui, cada lado desse polígono tem um tracinho. Tem uma linhazinha aqui, ó, definindo que esse tracinho aqui tem essa respectiva medida desconhecida que nós não conhecemos, porém tem essa mesma medida está sendo repetida em todos os demais lados dele. Então implica que ele tem todos os lados de mesma medida. Se todos os lados eles têm mesma medida, eu posso classificá-lo como equilátero, beleza? Porém, os seus ângulos internos também têm a mesma abertura, ó. Tem essa curvazinha aqui, esse arcozinho definindo a relação do ângulo. Então, são ângulos congruentes. Então, se essa figura tem todos os lados iguais, todos os ângulos congruentes, essa figura é um polígono regular. Tá massa? Polígono regular. Observem o segundo exemplo que está aqui ao lado. É um quadrilátero, porque eu tenho 4 lados, com 4 ângulos de 90 graus. Mas pergunto a vocês, tem os 4 lados iguais? Não, né? Não tem os 4 lados iguais. Então ele não pode ser classificado como um equilátero. Mas ele tem os 4 ângulos correspondentes, congruentes a 90 graus. Então ele tem ângulos iguais. Logo ele é classificado como um equiângulo. Não pode ser classificado como um polígono regular por não ter os seus lados correspondentes. Tá certo? Os seus lados iguais. Observem esse outro polígono aqui, ó.
Eu estou confirmando para vocês que os seus lados, né, um losango que eu tenho aqui, então seus lados têm a mesma medida, tem um tracinho aqui, ó, seus lados de mesma medida. Posso considerar um equilátero? Sim, posso considerar um equilátero. Mas eu posso confirmar os seus ângulos? Eu estou confirmando que esse ângulo aqui é semelhante a esse, que é semelhante a esse, semelhante a esse? Não podemos confirmar, tá? No olhômetro assim a gente não dá para confirmar. Dá para ter uma percepção que esse ângulo aqui é um pouquinho maior, se comparado a esses ângulos que estão nas laterais aqui, que são menores. Então logo eu não posso dizer que ele seria um polígono equiângulo, tá bom? Nem tampouco posso classificá-lo como regular, porque seria dos dois. Então, apenas a classificação de um polígono equilátero. Tá massa? Tranquilo? E assim como a gente conseguiu fazer a classificação na primeira figura, posso fazer a classificação com vocês também aqui na quarta figura. Concordam comigo? Na quarta figura tem um polígono que apresenta todos os seus lados de mesma medida. E, obviamente, vou também perceber que ele tem todos os seus ângulos de mesma medida. É uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, um octógono com lados iguais, com ângulos congruentes, logo é um polígono regular. Beleza? Tranquilo? Avaliando, nós estamos dentro desta perspectiva de classificação. Atenção, cuidado, tá, gente? Podemos encontrar alguns exercícios que podem exigir de vocês essa observação do que seria um polígono regular, do que seria um polígono equiângulo, do que seria um polígono equilátero. Tá certo? Beleza? A partir do momento em que a gente consegue definir se ele é equilátero, se ele é equiângulo, se ele é um polígono regular, a gente pode encontrar alguns elementos importantes que o polígono nos oferece. Um desses elementos chamamos de diagonais. Então, como a gente pode calcular a diagonal e o que vem a ser uma diagonal de um polígono, tá bom? Então, vem comigo, vamos conhecer agora na próxima página, que é a classificação de polígonos, tá bom? Então, atenção. Diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades, atenção, as extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Estou repetindo. Diagonal de um polígono significa um segmento de reta que corresponde a vértices desse polígono que não são consecutivos. O que é que isso quer dizer? Se eu encontrar um polígono como esse exemplo aqui, vamos lá, dá para vocês aqui. Ó. Não, percebam que a primeira situação, exemplo que eu estou trazendo para vocês, é de um quadrilátero. É um polígono de quatro lados presentes para a gente, tá bom? Não vou iniciar com triângulos, e daqui a pouquinho eu falo o motivo. Vejam só, vamos imaginar que esse ponto que está aqui, ó, né? Eu tenho aqui um vértice A, tá ok? E aqui abaixo eu tenho um vértice B. Se eu digo que A é um segmento de reta ligado a B, então eu tenho aqui uma reta, um segmento de reta com extremidades, vértice A e vértice B, certo? E aqui abaixo eu tenho um vértice C, vamos dizer assim, nesse outro vérticezinho aqui, vértice C. Entre A e B, o segmento que eu estou criando aqui é um segmento consecutivo. É um segmento de reta que tem uma extremidade que começa o segmento da reta e que termina. Então, esses dois vértices, eles são consecutivos. Posso dizer que o vértice que estaria aqui, que a gente classificou como vértice B, se ligado ao vértice C, eles são vértices também consecutivos. Tudo bem? Beleza? Mas veja que o vértice A, não é consecutivo do vértice B. Muito pelo contrário, eles são vértices opostos. Tá bom? Em lados opostos, inclusive. Então, como o vértice A não é consecutivo do vértice B, o segmento que rege os dois, que liga os dois, é o que a gente chama de diagonal. Tudo bem? Vamos imaginar que é o seguinte, ó, eu tenho o vértice D. O vértice D ele é consecutivo do vértice C, tá? Imagina o vértice D aqui, tá bom? Ele é consecutivo do vértice C e ele seria consecutivo também do vértice A, mas ele não é consecutivo do vértice B, tá ok? Ele não é consecutivo do vértice B. Então, ligando esse segmento de reta de B a D, eu tenho aqui mais uma diagonal. Entenderam a ideia? Então, com as outras figuras, com os outros polígonos, vai acontecer o mesmo processo. Aquele vértice que não é consecutivo, ele vai gerar diagonais, tá bom? Vejam que no quadrilátero, na figura de quatro lados, eu só consegui produzir duas diagonais. Mas veja que quando eu parto para um polígono de 5 vértices, né, com 5 lados, eu consigo produzir mais de uma diagonal para cada possível vértice, tá bom? Veja que esse vértice aqui, ó, ele vai ter uma diagonal para esse outro vértice aqui. Vamos imaginar que a leitura A, B, C, D, certo? Então, o vértice A
gera uma diagonal para o vértice C, assim como o vértice A também gera uma diagonal para o vértice D. Lembrem-se que de D para A é a mesma coisa de A para D, ou se eu faço a leitura de C para A, é a mesma coisa de A para C, tá certo? Entre outras situações, se eu aumentar mais lados, se eu passar a ter, por exemplo, seis lados de um polígono com 6 vértices, eu vou começar a encontrar também mais diagonais, ou seja, passaria a ter 3 diagonais por cada vértice, tá bom? Se aumentar mais um ladinho aqui, ó, 8 lados, né? Agora eu tenho, acho que é uma figura com 8 lados aqui, um octógono, então eu vou passar a ter 4 diagonais partindo de cada vértice. Entenderam a proposta? Então, à medida que a gente vai aumentando o quantitativo de lados, aumentamos também o quantitativo de vértices, a gente também consegue aumentar o quantitativo de diagonais. Tranquilo? Ficou clara a ideia? Como a gente pode calcular esse número de diagonais? Esse número de diagonais vai depender muito dos números de vértices que o polígono pode apresentar, tá bom? Só uma perguntinha antes de passar para esses números diagonais, eu queria saber o seguinte: por que eu não usei o triângulo aqui? Tá? Quantas diagonais possui um triângulo? Se você construir um triângulo, obviamente você vai perceber que cada triângulo não apresenta diagonais, independente de qual triângulo seja, tá bom? Independente de qual triângulo seja, se ele seja um triângulo regular ou não, se ele seja um triângulo equilátero ou não, mas necessariamente ele não vai conseguir produzir diagonais, porque a ligação de cada vértice de um triângulo é consecutivo, tá certo? E para ser diagonal, eu preciso ter vértices não consecutivos. Tudo bem? Então, o triângulo não entra nessa escala. Diagonal eu só consigo encontrar a partir de quadriláteros, de 4 lados de um polígono com 4 possíveis vértices. Tranquilo? Então, vamos calcular o número de diagonais. Como é que a gente pode calcular esses números de diagonais? Vou trazer isso aqui para vocês. Então, para o cálculo do número de diagonais, atenção, número de diagonais. Eu tenho aqui um polígono, de certa maneira, infinito. E vejam que ele vai iniciar aqui, ó, vértice A, A1, né? Vértice A1, vértice A2, vértice A3, vértice A4, vértice A5. E aqui eu tenho uma reticência, uma sequência, até um vértice AN qualquer. Quer dizer, um polígono, eu posso gerar N lados com N vértices possíveis. Tá bom? O que é pedido nesse exercício aqui? Que a gente possa produzir uma diagonal do segmento A1 ao segmento A4. Então vamos fazer isso. Vou construir uma diagonal do segmento A1 ao segmento A4. Eu posso construir diagonais do segmento A1 para A3, tá bom? Posso calcular diagonais de A1 para 3, posso calcular diagonais de A1 para 5, não tem problema, tá bom? Mas é o seguinte, veja a pergunta que foi feita para todos. De acordo com o que a gente já viu na página anterior, no slide anterior, é possível a gente traçar uma diagonal de A1 para 2? Eu consigo traçar uma diagonal aqui de A1 para 2? Sim ou não? Se sim, confirmando, pois os lados também são diagonais. Se não, confirmando, pois os vértices são consecutivos. Então, entre A1 e A2, esses vértices são consecutivos, sim ou não? Sim, são vértices consecutivos. Então, eu não posso traçar diagonais, tá certo? Porque esses vértices são consecutivos. A1 é consecutivo a A2, ele representa o lado desse polígono, tá? Pergunta: é possível traçar diagonal de A1 para N? É possível a gente traçar diagonal de A1 para AN, o último vértice que eu poderia encontrar desse polígono aqui? Sim, pois os lados também são diagonais. Não, pois os vértices são consecutivos. Continuo fazendo a mesma observação que eu fiz de A1 para 2. De A1 para N, a N será o último vértice que eu vou encontrar aqui. E esse último vértice vai ter uma ligação direta com A1. Então, se ele tem esse lado aqui, ó, é um lado não diagonal, né? É um lado do polígono. Então, não, pois os vértices são consecutivos. Correto? Beleza? Mas vamos seguir. É possível traçar a diagonal de A1 para 1? É possível traçar uma diagonal de A1 para ele mesmo? Claro que não, né? Eu preciso de um vértice diferente, obviamente. Qual seria o número de vértices desse polígono? Quantos vértices esse polígono poderia ser construído? Bom, se eu não sei, eu não consigo confirmar o número de vértices, porque o último vértice que eu tenho aqui é a N. Então, não sei definir quantos vértices vão aparecer aqui. Então, com certeza N, não 7. Não é isso? Agora essa pergunta é extremamente importante, pessoal. Quantas diagonais podem ser traçadas de cada vértice? N-2 ou N-3? Atenção. Do vértice 1, eu posso traçar diagonais para onde?
para A3, para A4, desculpem, e para A5. Então, quantas diagonais eu posso traçar? 3. E aí, dependente das outras diagonais, aí eu posso sair traçando. Vejam que do total de vértices que eu estou visualizando, apenas 2 eu não consigo traçar, saindo de A1, que é justamente de A1 para 2 e de A1 para N. Então, sempre vai depender da quantidade de vértices que eu tenho, e dessa quantidade de vértices eu sempre vou ter menos 2 ou menos 3. Vai depender da diagonal que já seja traçada. Então veja que eu já vou traçar 3 diagonais possíveis, tá certo? Eu já vou ter 3 diagonais possíveis traçadas e vai depender do restante de diagonais que eu tenho. Aqui eu estou visualizando 3, mas aí a depender das demais diagonais, eu vou visualizar uma maior possibilidade de diagonais sendo traçadas. Então, n-2 ou n-3? n-3, tá certo? A diagonal n-3 entenderam, né? Ó, A1 pode ser traçado para 3, para 4 e para 5. Então, eu tenho confirmado aqui 3 diagonais. Mas como eu tenho mais diagonais, porque eu tenho mais vértices, a n, então eu poderia traçar mais outras diagonais possíveis. Então, seria n diagonais menos essas 3 existentes. Tá bom? A diagonal A1 para A4, essa diagonal que a gente traçou de A1 para A4, ela pode ser também chamada de diagonal A4 para 1. É a mesma coisa, sim ou não? Sim, claro que é a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, a gente pode produzir os números diagonais de acordo com um polígono de n lados. Quer dizer, eu consigo definir minhas diagonais de acordo com os lados desse polígono. Como a gente já sabe fazer nomenclatura dos polígonos pelos lados, né? Vai ficar muito mais fácil a gente conseguir identificar as diagonais. Na equaçãozinha que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem substituir essa letra n por d, tá bom? Para lembrar que aqui eu estou calculando diagonais, número de diagonais. Esse número de diagonais é também traçado em cima da ideia do número de vértices, tá? Número de vértices. Porém, o número de diagonais d, no lugar de n aqui, repito, podem substituir por d. Existem materiais didáticos que utilizam muito a letra d para lembrar que estamos à busca, né, de diagonais. N significa n lados, a quantidade de lados desse polígono, tá bom? Então, sempre vou ter a quantidade de lados vezes n menos 3, porque no mínimo eu vou ter sempre 3 diagonais traçadas aqui a confirmar. Então, n menos 3, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque se eu olhar tanto de A1 para A4, é a mesma coisa de A4 para 1, eu tenho duas possibilidades visuais de uma mesma diagonal. A diagonal que sai de A1 para A4, se eu for buscar diagonais de A4, então eu também vou contar com ela, A4 para 1. Então é a mesma diagonal que eu tenho, ou seja, é uma diagonal que serve para os dois vértices, tanto olhando do ponto de vista de A1 para A4, como também do ponto de vista de A4 para 1. Tá bom? Então não esqueça, formulazinha básica para calcular diagonais é a quantidade de lados do polígono multiplicado por essa quantidade de lados do polígono vezes 3, aliás, menos 3, divididos por 2. N menos n menos 3 dividido por 2. Repetindo, n menos n menos 3 vezes n menos 3 dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Vamos tentar exercitar isso aqui com vocês. Vamos pôr na prática. Vejam só essa linha de exercício que nós temos, tá bom? Atenção, acompanha aqui comigo. Nós temos aqui um dodecágono. Dodecágono. Tudo bem? Um dodecágono. Pergunta é, quantas diagonais eu posso encontrar nesse dodecágono aqui? Quantas diagonais? É só a gente lembrar. Lembra a formulazinha que eu mostrei para vocês agora há pouco? Para encontrar diagonais, eu preciso do número de lados, né? Então é isso, certo? Número de lados. N multiplicado por n menos 3 dividido por 2. N vezes n menos 3 dividido por 2. Quantidade de lados vezes essa quantidade de lados menos 3 dividido por 2. Preciso definir qual vai ser o valor de n. Quando eu expresso aquilo dodecágono corresponde a quantos lados, pessoal? Para quem respondeu aí do outro lado 12, valeu, beleza, tá certinho, 12 lados. Então eu tenho lá n vezes n menos 3, ou seja, 12 vezes 12 menos 3. Estou repetindo, n vezes n menos 3, como n é o valor dos lados de um dodecágono corresponde a 12. Então n corresponde a 12. 12 vezes 12 menos 3. 12 menos 3 nós vamos ter
9, não é isso? 12 menos 3, 9. Vezes 12. Isso dividido por 2. Para que a gente tenha uma maior facilidade, 12 eu posso dividir por 2. Estou imaginando, 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 nós vamos ter 6. 6 vezes 9, 54. Então, o número de diagonais que está aqui, para quem soprou para a gente aí 54, maravilha! Acertou na mosca. Olha a leitura que eu estava fazendo para vocês aqui, ó. Aplicando a expressão deduzida, ó, número de lados do decágono, 12, vezes 12 menos 3, que é o número de lados, menos 3. 12 menos 3 nós vamos ter 9, não é isso? 12 aqui fora eu posso fazer a divisão por 2, que corresponde a 6. Então, teria aqui 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Alguém pode perguntar, professor, eu poderia subtrair aqui, que encontraria 9 e depois multiplicar por 12 para no final dividir por 2? A amizade é a mesma, não mude de jeito nenhum. Pode fazer que a gente tá abraçando a causa, tá bom? Só para a gente comprovar, pessoal, como é que eu poderia... Fica lindo o desenho. Como é que eu poderia encontrar aqui as 54 diagonais? Imagina se eu peço em um exercício para vocês traçar as 54 diagonais aí. Hã? Vocês iriam sofrer um pouquinho, né? Mas olha como fica linda a ilustração. Tá vendo? As 54 diagonais desenhadas. Percebam que vão existir já algumas diagonais que vão ser repetidas, né? Então isso pode confundir um pouquinho, por isso que a gente pode sofrer um pouquinho com a produção. Mas graficamente, a arte gráfica fica perfeito, né? O trabalho fica lindo. Entendido a ideia? Captado o propósito? A partir do momento que a gente está percebendo esses cálculos diagonais, tem uma outra operação que pode ser pedida para vocês na lista de exercícios que nós vamos ter no material didático de vocês, que seria o valor dos possíveis ângulos internos. Tá? Por isso que eu quero começar a trabalhar a leitura dos ângulos internos através de um pequeno exercício. Veja o que está sendo pedido aqui. Ó. Determina a soma desses ângulos internos. Vamos entender como é que a gente pode calcular o ângulo interno de um polígono. Então eu quero encontrar os ângulos internos desse polígono que está aqui. Lembrando que esse polígono vai apresentar quantos vértices ao todo? Se eles estão numerados de 1 a 7, eu vou ter 7 vértices. Tá certo? 7 vértices. Então isso implica dizer que eu tenho 7 ângulos internos produzidos nesse polígono. São 7 ângulos presentes produzidos nesse polígono. Tudo bem? Beleza? Como identificar o valor desses ângulos? Eu vou chegar à leitura da equação, fazer a demonstração da fórmula para vocês. E aí eu penso o seguinte, se a gente utilizar o campo de conhecimento das diagonais, vai ficar bem mais fácil para vocês. Por quê? Toda vez que a gente traçar uma diagonal partindo do vértice A1, por exemplo, você vai construir aqui um triângulo. Então, dividindo o polígono em triângulos, como eu vou mostrar aqui na figura, vocês vão perceber que a gente vai traçar para cada possível vértice, né? Eu vou tomar só como referência o vértice 1. Então, desse vértice 1, vão partir aqui 1, 2, 3, 4 diagonais. Vão partir aqui 4 diagonais do vértice 1. Então, eu vou construir 4 triângulos praticamente aqui dentro. Olha lá, ó, vou fazer o primeiro triângulo. Tá certo? Primeiro triângulo, segundo, terceiro, quarto, quinto triângulo. Se eu observar o primeiro triângulo que eu tenho é o triângulo A1, A7 e A6. Esse primeiro triângulo que está aqui. Vocês vão perceber que a gente vai encontrar ângulos internos. E não posso esquecer das minhas aulas de triângulo que nós tivemos em outros carnavais, onde se diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, isso aqui é de praxe, é carimbado, a gente não pode esquecer, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo corresponde a 180 graus. Então isso implica dizer que esses ângulos internos que eu tenho aqui, ó, o ângulo interno 1, o ângulo interno 2 e o ângulo interno 3, quando eu somar esses três ângulos internos, tem que dar 180 graus. Então, se eu represento isso de forma matemática, eu vou ter isso aqui, ó. I1 mais I2 mais I3. Os três ângulos internos somados entre si correspondem a 180 graus. Tudo bem? Se eu faço a mesma coisa com esse outro triângulo que está aqui, ó, ele também tem um ângulozinho interno. Eu vou chamar esses ângulos internos de I4, I5 e 6. É como se desse uma sequência na contagem dos ângulos internos do mesmo polígono. Agora, no caso do segundo triângulo. Também faço a mesma soma aqui, ó. I4, I5 e 6. Somando os três ângulos internos, eu vou encontrar 180 graus. Se eu faço a mesma coisa nesse terceiro triângulo aqui, ó, tá? Separo os seus ângulos internos, I7, I8 e 9. Quando eu somar os três, qual é o valor que eu vou encontrar? 180 graus, com certeza, 180 graus. I7, I8 e 9. Somando, 180 graus. E assim sucessivamente eu vou fazer com os outros dois triângulos, tá bom? Ó,
o I10, o I11, o I12, que seria o quarto triângulo que eu tenho construído dentro do polígono. Então, eu teria também aqui, na sequência, I10, I11 e 12, somando 180 graus. Por fim, I13, I15, aliás, I13, 14 e 15, tá? Aqui não é 16 nem 14. 13, 14 e 15. Então, I13, I14 e I15 corresponde a 180 graus também. Gente, se eu faço um somatório de tudo isso aqui, né? Se eu faço um somatório de tudo isso, vocês estão percebendo que todos os ângulos internos de todos esses triângulos que estão aí, quando eles são somados, eu vou encontrar um total de 1, 2, 3, 4, 5 vezes o valor de 180 graus, que é o valor do ângulo de cada triângulo. Então, são 5 triângulos, então a soma dos ângulos internos seria 5 vezes 180. E 5 vezes 180, vocês multiplicando, vão chegar a ter isso mesmo, 900 graus, tá? Então, qual é a conclusão que eu posso chegar para que toda vez que eu encontrar uma espécie de um polígono como esse, eu não saia traçando diagonais para ter que encontrar triângulos, né? A gente pode fazer a seguinte leitura, veja, o valor de 180 graus foi multiplicado por quanto? Por 5. Isso por qual motivo? Isso porque, se eu tenho um total de vértices que está aqui presente, ó, total de vértices não são 7? 7 vértices que eu tenho aqui presente. Os 5 triângulos foram construídos porque a gente traçou quantas diagonais do vértice 1? 4 diagonais do vértice 1. Por que não traçamos 7 diagonais, já que eu tenho 7 vértices? Porque do vértice 1 para o vértice 7, eu não tenho uma diagonal, eu tenho dois ângulos consecutivos, concordo? Do vértice 1 para o vértice 2, eu não tenho diagonal, eu tenho dois ângulos consecutivos, então é um lado do polígono. Então, o total de vértices que eu tenho, eu sempre vou tirar esses dois lados, eu vou diminuir esses dois lados. Aí eu tenho um total de possíveis diagonais que eu possa traçar de cada vértice. Entendido a proposta? Então, o critério é o seguinte: toda vez que eu vou encontrar os ângulos internos de um polígono, vejo o total de vértices que eu tenho, tem 7. 7 menos 2. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180. Então, é sempre o valor do lado do polígono, ou do vértice do polígono, como vocês acharem melhor, subtrai dele 2 e multiplica 180. Regrazinha fundamental, daqui embaixo, gente. Ângulo interno, soma S dos ângulos internos corresponde sempre a N, que é o total de lados, ou se vocês quiserem chamar também total de vértices, mas total de lados menos 2 multiplicado por 180. Não esquece, tá, gente? Total de lados menos 2 vezes 180. Não confunde com diagonais, tá? Não confunde com diagonais. Toma cuidado, diagonal sempre é menos 3 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 e não tem o 180. Tudo bem? Beleza? Ficou clara a ideia? Fácil de fazer? Beleza? Vamos buscar um exemplozinho aqui de ângulos internos? Vamos tentar fazer um exemplozinho com vocês aqui de ângulos internos. Olha lá. Veja a pergunta. Determine o número de diagonais. Olha a pergunta sendo feita. A gente quer saber o número de diagonais de um polígono regular. A gente já sabe que o polígono é um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também, porque ele é regular, cujo ângulo interno vai valer 160 graus. Então, eu tenho um polígono. Eu não sei quantos lados esse polígono tem, mas uma coisa é certa, todos os seus lados vão ser iguais, porque é um polígono regular, e todos os seus ângulos internos são correspondentes a 160 graus. Tá tranquilo? Tá compreendido a ideia? A primeira proposta que eu tenho que pensar aqui é o seguinte. Então, se o polígono é regular, então ele é equilângulo. Né? Então, todos os seus ângulos são iguais a 160 graus. Se todos os ângulos são iguais a 160 graus, a soma dos ângulos internos de qualquer um desses polígonos sempre vai valer n menos 2 vezes 180. Lembra? Ou seja, a soma de todos os ângulos, né? I1, I2, I3, a soma de todos eles tem que ser sempre igual a n menos 1 vezes 180, que foi a formulazinha que a gente mostrou no slide anterior. Lembrem-se que eu tenho um valor de um ângulo só, que é correspondente a todos os outros, 160 graus, mas eu não sei quantos lados esse polígono tem. Eu não sei quantos vértices esse polígono também vai apresentar. Tá bom? Então, eu vou pensar nisso aqui, ó. 160 vezes n. São 160 vezes n lados desse ângulo. 160 graus vezes n lados desse ângulo. Que vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Então, é só substituir no lugar de I1 aqui, ó, gente, o valor de 160 graus. Vamos lá, vamos substituir.
Ó, eu ficaria com 160 vezes n, que é igual a 180 vezes n menos 320. Professor, por que a gente está montando esse esquemazinho de equação? Porque o objetivo do exercício não é descobrir diagonais. Eu só consigo descobrir diagonais se eu souber os lados do polígono, ou seja, quantos lados esse polígono apresenta. É justamente isso que eu estou querendo descobrir com a soma dos ângulos internos. Se o ângulo vale 160 graus, então 160 graus vezes n lados vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Multiplicando aqui, ó, 180 vezes n, eu vou ter 180n, 180 vezes menos 2, menos 360. Como eu vou passar 180 para antes da igualdade, ele vai passar negativo. Então aqui eu vou subtrair. De 180 eu vou subtrair 160. E nós vamos chegar com 20. Eu vou ficar aqui com 20n igual a 360. Mesmo que fique aqui menos 20n menos 360, mas depois que a gente multiplica por menos 1, fica todo mundo positivo. Concorda comigo? Então, logo, o que é que eu vou ter aqui na sequência? Que 360 eu vou dividir por 20. 360 dividido por 20 dá 18. Então, encontramos o número n desse polígono, ou seja, eu encontrei quantos lados esse polígono apresenta, que são 18 lados. Então, se a gente tem 18 lados, agora fica mais fácil da gente encontrar as diagonais. É só buscar a formulazinha da diagonal. Diagonal vai corresponder a n, é a quantidade de lados que ele tem, vezes n menos 3, lembra? N menos 3, dividido por 2. Tudo bem? 18 corresponde ao valor de n. Então, 18 menos 3 eu vou ter aqui 15, isso? 15, perfeito. 18 eu posso dividir por 2, não posso? 18 dividido por 2 aqui dá 9, então eu vou eliminar a fração. Ficamos com 9 vezes 15. E 9 vezes 15, vamos encontrar o resultado correspondente a 135 diagonais. 135 diagonais, tá? Só confirmando aqui para vocês, tá bom? Ó, 9 vezes 15 tem um total de 135 diagonais, tá vendo? 135 diagonais na nossa calculadorazinha básica aqui. 135 diagonais. Maravilha. Resolvido o exercício, tá bom? Só como demonstração, olha como fica maravilhoso a gente traçar. Primeiro, construir o polígono já é um complexo muito grande para a gente. Né? Produzir um polígono com 18 lados. Cada pedacinho aqui corresponde a 18. Então, graficamente, através de uma computação gráfica, isso aqui fica maravilhoso. E depois a gente traçar as 135 diagonais que esse polígono apresenta. Olha aí, ó. Tá? Um trabalho fantástico, né, que a gente consegue encontrar. E vejam a ilustração, a produção de figuras, de polígonos que a gente vai encontrar. Né, de triângulos que você pode observar aqui, até uma circunferência no centro aqui, um corpo redondo. Isso fica maravilhoso. É uma comprovação de que, à medida que a gente vai ampliando o ângulo interno, a gente vai aproximando o máximo possível o polígono de uma circunferência. Vai tornando ele um corpo redondo. Beleza? Tranquilo? Maravilha, que coisa tão boa, tá? Bacana a atividade. Na sequência, eu queria fazer um exercício de fixação com vocês aqui, só para a gente reforçar. Olha lá, gente. Vamos construir um polígono convexo? Polígono convexo, tá? Mais uma vez, vamos fazer a construção do polígono convexo. Vou fazer aqui com vocês. G1, o primeiro vértice. G2, o segundo vértice. G3, o terceiro vértice. G4, G5. Pronto, encontrei aqui um polígono. Vamos só avaliar, é um polígono convexo? Sim, é um polígono convexo. Beleza. Minha pergunta, gente, para vocês. Polígono convexo construído. Quanto vale a soma dos ângulos internos? Como é que eu posso calcular a soma dos ângulos internos? Soma dos ângulos internos. Vamos lá? Não esquece. Soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. N menos 2 vezes 180. Logo, quantos lados esse polígono apresenta? Quantos lados nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 5 menos 2, 3. Então, 3 vezes 180. 3 vezes 180. É só pensar aqui, gente. Ó. 3 vezes 180. Vamos lá? 3 vezes 180. Nós vamos ter aqui um total de 540 graus. Então, aqui, 540 graus. Tranquilo? Ficou clara a ideia? Qualquer polígono que você montar, você sempre faz isso. N menos 2 e multiplica por 180. Deixa eu fazer um polígono com um valorzinho maior aqui. Vamos lá. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Opa, fazer aqui. Pronto. Eu tenho um polígono com 8 lados. Olha que maravilha. Um polígono com 8 lados. Avaliando, ele é um polígono... Ih, eu errei aqui. Apresentou um côncavo. Tem uma concavidade aqui. Ó. Se eu traçar uma reta daqui para cá, vai... Vamos fazer um novo. Vamos lá, vamos melhorar. Pronto, com 7. Com 7 lados. Né? Ficou melhor? Com 7 lados. Vamos avaliar. É convexo? Sim, é convexo. Chegamos ao polígono convexo. Maravilha. Então, nós temos 7 lados. Beleza? Vamos à nossa calculadorazinha novamente. Quero calcular ângulo interno. Beleza? Ângulo interno. Então, eu tenho 7 lados. 7 eu vou subtrair dele 2. 7 menos 2, 5. 5 eu multiplico de 180. Multiplico por 180, vamos ter 900. 900 graus foi o que a gente já visualizou em outro exemplo. E avaliando eu tenho o meu resultado. Ficou clara a ideia? Construiu o polígono convexo, multiplicou, subtraiu por 2, multiplicou o valor dos seus lados por 180. Aí depois da subtração, a gente passa a ter a soma desses ângulos internos, ok? Beleza? Só para a gente falar, se a gente já discutiu sobre a proposta de ângulos internos, a gente vai finalizar com vocês agora a ideia dos ângulos externos. Vamos fechar esse vídeo com os ângulos externos, tá certo? Ângulos externos de um polígono convexo é um ângulo suplementar. Atenção nisso aqui, gente. Suplementar adjacente ao ângulo interno. Temos um ângulo suplementar adjacente ao ângulo interno. O que é que isso quer dizer? Vamos demonstrar aqui para vocês. Ó. Quando a gente vai buscar os chamados ângulos externos, eu vou buscar sempre os ângulos que estão fora do polígono, tá bom? E aí eu tenho, ó, nesse ângulo esse ângulo A1, eu tenho o ângulo externo é 1. E o ângulo A1, que é o ângulo interno que está aqui, se você observar por essa retazinha aqui, gente, vocês vão perceber que é um ângulo que está sendo suplementado de forma adjacente. O que é suplementar? Que a soma desse ângulo externo com o ângulo interno vai corresponder sempre a 180 graus. Então, notem que tanto faz um lado como o outro que você tomar em referência ao ângulo externo, eles sempre vão ser opostos ao vértice. Tá? Tanto faz se você seguir esse sentido aqui, como também se você quiser sentir esse outro sentido aqui, ó, seguir esse outro sentido. Ou seja, esse ângulo que está aqui, gente, é o mesmo ângulo que está aqui. Eu tomei sentidos opostos nos dois, mas os ângulos são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Ó. Lembra do que é o ângulo oposto pelo vértice? Mesma egida. Tá? Eles são congruentes. Então, quando eu quero encontrar um ângulo externo, tá? Eu também tenho uma regrazinha específica para descrever isso. Vamos conhecer essa regrazinha agora? Olha só, é básico. É básico. Eu quero determinar a soma dos ângulos externos, certo? Eu quero saber o valor da soma dos ângulos externos. Vamos considerar os ângulos externos indicados. Eu vou fazer mais ou menos os meus desenhos novamente, tá? E se eu conhecer o ângulo interno que eu tenho aqui, então basta apenas com que eu complemente ele com 180. Quer dizer, o ângulo interno é 1, mas o ângulo externo é 1, tem que ser igual a 180 graus. Tá bom? Então, cada ângulo externo é suplementar ao ângulo interno. Logo, o ângulo externo mais o ângulo interno será correspondente a 180 graus. Tá bom? Só que eu vou fazer isso aqui, ó, com o ângulo 1, vou fazer isso com o ângulo 2, vou fazer com o ângulo 3, mesma coisa. Ângulo 1, aí o ângulo 2 com o ângulo interno 2 também dá 180. O ângulo 3 com o ângulo interno 3 também dá 180. O ângulo 4 com o ângulo externo 4, 180. O ângulo 5, então até o último ângulo possível. Tá bom? Até N ângulos possíveis. Tá? Então o que é que eu vou perceber aqui? Quando eu faço o mesmo somatório que eu fiz no exercício anterior, eu vou perceber que os ângulos externos, quando eu somar todos os ângulos externos que eu tenho aqui, com a soma dos ângulos internos, a soma dos externos com a soma dos internos tem que dar 180 graus. Então vamos lá, mais 180 graus multiplicado por N. Então vê só, eu tenho aqui N números externos, N ângulos externos. Então eu tenho a soma desses ângulos externos. Eu vou somar essa soma dos ângulos externos com a soma dos ângulos internos. Isso vai corresponder a N lados que o polígono apresenta vezes 180. Tudo bem? Ok?
Soma dos externos mais a soma dos internos vai ser igual a n vezes 180. A quantidade de lados é 180. Eu também aprendi que os ângulos internos correspondem a n menos 2 vezes 180. Concordam comigo? Né? A soma dos ângulos internos corresponde a isso. E se eu substituir aqui nessa equação? Olha só, que a soma dos ângulos internos corresponde a n menos 2 vezes 180. De boa? Tranquilo? Aí se eu faço a multiplicação que eu tenho aqui, ó, 180 vezes n, vou manter 180n, ou 180 vezes n eu vou manter, e 180 vezes 2, 360. Eu vou encontrar isso aqui, ó. A soma dos ângulos externos tem n vezes 180 menos 2 vezes 180, que dá 360. Aí eu vou perceber que aqui, antes da igualdade eu tenho um n vezes 180, e depois da igualdade eu tenho um n vezes 180, que eu posso eliminar, sobrando apenas 360 graus. O n também vai embora, tá, gente? Eu não cortei aqui, mas o n também vai embora. Menos 360. Passo para depois da igualdade, então eu posso confirmar que a soma dos ângulos externos sempre corresponderá a 360 graus. Vou somar todos os ângulos externos de qualquer polígono, é sempre 360. Ok? É regra fundamental, isso é básico, não muda. Tá massa? Entendido a ideia? Vamos só confirmar? Vamos fazer só um exercício de fixação aqui com a gente. Vamos determinar o número de diagonais novamente, só que agora eu tenho o valor dos ângulos externos. Ângulos externos correspondem a 24 graus. Então, cada ângulo externo do nosso polígono corresponde a 24 graus. Então, preciso saber o valor de n. Preciso saber o valor de n novamente para encontrar a diagonal. Tudo bem? Mas o que é que eu vou relembrar? Que toda soma dos ângulos externos, toda soma dos ângulos externos corresponde a quanto? Isso, 360 graus. Né? Se o polígono é regular, então ele é que ângulo? Então todos os ângulos internos são iguais. Logo, todos os ângulos externos também serão iguais. Certo? Se eles são iguais, e a soma dos ângulos externos sempre vai corresponder a 360, ora, se cada ângulo externo vale 24, 360 graus não é a soma, então eu vou dividir 360 por 24. É isso que eu vou buscar. Ó. 360 dividido por 24 dá quanto? 15. 360 seria 24n igual a 360. 360 dividido por 24, eu vou encontrar 15 lados. Então o polígono vai apresentar 15 lados. Agora fica mais fácil de encontrar a sua diagonal. Diagonal vai corresponder a 15 vezes 15 menos 3. 15 que é o lado, vezes 15 menos 3. É isso? Beleza? 15 menos 3 nós vamos ter. 15 menos 3. 12, não é isso? 12. 12. Vou dividir por 2, dá 6. Então eu tenho 6 vezes 15. Certo? 6. Só limpando aqui, ó, para a gente fazer aqui direitinho para vocês. Vamos ter aqui, ó, 15 multiplicado por 6. E 15 multiplicado por 6, vamos encontrar 90 diagonais. Beleza? Então, a resposta desse exercício é 90 diagonais. Tá tranquilo? Tá massa? Só fazendo a ilustração. Olha aí o número de diagonais construídas. São 90 diagonais que a gente construiria num polígono que tem 15 lados. Um polígono de 15 lados. Beleza? Tranquilo? Demonstrado para vocês. Gente, só recapitulando o que a gente acabou de visualizar em toda essa aula de hoje, eu estou recapitulando com vocês, tanto no primeiro vídeo como no segundo vídeo, tá bom? Na aula de hoje nós aprendemos, nós entendemos um pouco sobre o que é polígono, definimos que polígono é uma linha poligonal fechada simples, né? Em que 3 vértices consecutivos não são colineares, tá? Eles não vão produzir diagonais, tá bom? Tá massa? Segundo, que o número de diagonais de um polígono convexo é sempre dado por essa forma. Diagonais corresponde a n vezes n menos 3 sobre 2. Isso ficou claro nesse segundo vídeo que a gente trabalhou com vocês. Terceiro ponto. Aprendemos que os polígonos convexos, ele é regular se somente se os lados, todos os seus lados, eles são lados iguais e todos os seus ângulos, eles são ângulos congruentes. Aí eu posso chamar esse polígono de convexo e regular. Tudo bem? Beleza? Ou simplesmente polígono regular. Aprendemos também no quarto item que a soma dos ângulos internos sempre será calculada a partir da multiplicação entre o número de lados menos 2 vezes 180. O número de lados menos 2 vezes 180. Essa formulazinha aqui está presente para vocês. Certo? Também aprendemos a soma dos ângulos externos, em que todos os ângulos externos de um convexo, sua soma sempre corresponde a 360 graus.
sempre seu valor de soma 360 graus. E por fim, também aprendemos que a expressão do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono regular são dadas respectivamente por n menos 1 vezes 180 e n ângulos, né? Número de ângulos, n número de ângulos é igual a 360. Tá certo? Tranquilo? Ficou clara a ideia? Então, pessoal, espero que eu tenha contribuído bastante com vocês. Nesse momento, deixando vocês à vontade com o material didático. Tem um exercício massa para vocês, que está contido aí na página 219, da 219 a 221. Acho que dá para vocês desenrolarem tranquilo esse exercício, tá bom? Qualquer dúvida, no próximo encontro nosso, a gente vai estar ao vivo online e vamos desenrolar com vocês algumas questões. Forte abraço e até mais. Valeu!